Olá, sou a professora Michele, Ciências, e irei falar sobre a estrutura da Terra. Estrutura da Terra. Antes questionada por muitos e escrita num livro por Júlio Verne, tentando imaginar como seria a Terra, hoje nós podemos saber como ela é. Evidências que nos permitem estimar a profundidade da Terra, descrever a composição química do interior do planeta e determinar a origem dos terremotos e vulcões. Então, esses questionamentos são respondidos por análise do material expelidos por vulcões, que dá para diagnosticar a composição química da Terra pelo material expelido, as ondas sísmicas transmitidas pelos terremotos e vulcões, permite-nos determinar, aonde está posicionado o manto, e meteoritos que caem na superfície da Terra também nos permite verificar a composição química do interior da Terra, visto que quando nós estudamos a formação do sistema solar, nós aprendemos que todo o sistema solar teria surgido da compactação de um mesmo material. A estrutura da Terra, então, é dividida em crosta, manto e núcleo. Sendo que a crosta é redividida em crosta terrestre, ou também conhecida como continental, aonde possui as características de ser uma camada superficial, sólida, formada por rochas de silício e alumínio, denominada cial, a profundidade que pode variar de 40 a 100 km. A crosta oceânica também é a camada superficial, sólida, formada por rochas de silício e magnésio, que é a cima, e a profundidade varia de 5 a 30 quilômetros. Então, ela é bem mais fina se comparada com a crosta terrestre, de área de fácil acesso de perfuração para atingir o manto, que é a próxima camada, a camada intermediária. Então, ela é dividida em manto superior, que é a camada intermediária, sólida, formada por rocha de silício, ferro e magnésio. Uma profundidade de 300 km e uma temperatura de 1000 graus Celsius. Lembrando que, dependendo da perfuração da crosta, ela também pode atingir altas temperaturas de 1000 graus Celsius. O manto inferior, camada intermediária também, só que agora com características pastosas, ou seja, líquidas, são o que? Formado por rocha fundida, de silício, ferro e magnésio. Uma profundidade de 2.900 km e uma temperatura podendo chegar aí a 2000 graus Celsius. Núcleo externo, camada interna, também vai ser pastosa, formada por rocha fundida de ferro e níquel, com a profundidade de 4.700 km e uma temperatura de 3.000 graus Celsius. O núcleo interno é uma camada, então, interna, só que agora ela é sólida, Por que ela acaba ficando sólida, apesar de uma temperatura elevadíssima aí de 6.000 graus Celsius, devido às elevadas pressões que existem no centro da Terra e que faz gerar o campo magnético do nosso planeta. Então, é formada por rocha de ferro e níquel e uma profundidade aí de 6.370 quilômetros. A litosfera, ela é formada pela crosta e pelo manto superior, que são duas estruturas sólidas que formam placas descontínuas, que fica acima de uma substância, pastosa, que aí vem ser o manto inferior, que está numa condição pastosa. Então, seria equiparado a imaginarmos essa crosta e o manto como um colchão, essas boias
de colchão colocadas numa piscina e a água seria equivalente aí o manto inferior. Então, conforme essa água se mexe, essas boias elas também fazem movimentação, né? Que aí chamamos de placas tectônicas que fazem a movimentação, tá? Então, ela é constituída por diferentes tipos de rocha. Então, não esqueça que a litosfera é formada pela crosta e pelo manto, que são as duas partes sólidas. Então, essas placas tectônicas, como eu disse no slide anterior, ela é formada aí pela junção do manto mais da crosta. Então, elas vão ter movimentações, né? Movimentações de afastamento, como a gente pode observar aí na placa africana e a placa sul-americana, que elas estão se afastando, né? Então, por isso, você pode observar que a costa brasileira ela se encaixa perfeitamente na área, né, do continente africano e que provavelmente um dia elas estiveram o quê? Unidas, né, que é quando a gente estuda o período da Pangeia e devido ao afastamento dessas placas aí, ó. Então, já a placa de Nazca e a placa sul-americana, ela é de junção, então ela forma ali as cordilheiras dos Andes. Então, nós temos também a placa que se movimenta paralelamente, ok? E esses movimentos aí faz condições, fenômenos diferentes, então de afastamentos, terremotos, de junção, formação de montanhas, ok? Então, essas áreas das placas tectônicas, borda das placas tectônicas, são áreas que a gente pode observar, então, formação de montanhas, formação das erupções vulcânicas e de terremotos. Então, o Brasil, ele está no meio dessa placa, por isso nós não temos a presença de vulcões, não temos aí a presença de montanhas e nem no caso aí terremoto. Então, como a gente já viu, a litosfera é formada por diferentes rochas. Então, vamos conhecer quem são essas rochas. Então, ela é formada de diferentes minerais, que são substâncias de composição química definida e que surgem naturalmente na crosta terrestre. Então, mineral aí pode ser o diamante, pode ser o ouro, pode ser a prata, o ferro, isso são minerais, tá? E que quando se juntam pode formar uma rocha. Só que essas rochas, elas são classificadas de acordo com a sua origem, em magmática, sedimentar e metamórfica. Então, agora a gente vai conhecer as rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, que vêm de origem, né, do resfriamento e solidificação do magma. Só que dependendo com a forma com que esse magma vai se resfriar, ela pode ser reclassificada em vulcânica e plutônica. Então, agora a gente vai ver a vulcânica, ou também chamada de extrusiva, de externamente aí, ó. Esse magma vai se resfriar na superfície da Terra, tá? Formando aí a pedra pómez, que é um exemplo de resfriamento da espuma, né, da lava vulcânica, né, do basalto, andesito, e essa última fotografiazinha aí no canto, que seria o magma se resfriando na superfície da Terra. A plutônica, ou também conhecida como intrusiva, ou seja, um resfriamento do magma internamente à crosta aí, que é o granito, que é o exemplo que nós temos de rocha plutônica. Rochas sedimentares são rochas de origens da compactação de pequenos fragmentos em camadas. Então, essas rochas elas são mais frágeis, por esses fragmentos irem se depositando, elas acabam
com facilidade se desmanchando, tem essas características. E ela pode ser classificada em 3 tipos. Orgânica, quando ela vem da compactação de fragmentos de origem dos seres vivos, como o calcário, que é de pequenos fragmentos das conchas, né, dos moluscos, ok? Então, esses pequenos fragmentos se compactam formando o calcário, ou, né, da compactação do fragmento dos corpos dos vegetais formando carvão mineral. Então, agora o outro tipo é a química, que vem da compactação de substâncias químicas. Então, nós temos o exemplo, a estalactite, como na primeira gravura aí da química, aonde nós podemos observar que as gotículas de água, elas carregam substâncias, né, químicas, e elas vão se solidificando, se compactando como fincos no teto das cavernas, e também quando goteja no chão, vai formando os fincos no chão, aí passa a se chamar de estalagmite. Mas a compactação também do sal pode formar aí as rochas chamadas salgema. Rocha detrítica, ela tem por característica a compactação de fragmentos do desgaste de outras rochas. Então, uma rocha magmática, uma rocha metamórfica, se elas sofrem desgaste, ela pode formar uma rocha sedimentar do tipo detrítica. E aí nós temos os exemplos. O arenito, o folhedo e o argilito são exemplos aí de rochas detríticas. Rochas metamórficas, então são rochas de origem da transformação, né, de rochas pela alteração de temperatura e pressão. Então a rocha calcária, que é uma rocha sedimentar, se ela sofrer uma alteração de temperatura e pressão, ela forma mármore, que nós usamos para construção de mesas, construção de pias, para piso, né? O arenito também, quando tem alteração de temperatura e pressão, forma o quartzito, né? Já o argilito se transforma aí em xisto, o granito, né, em gneiss. Então, essas rochas aí anteriormente, com alteração de temperatura e pressão, podem formar, né, a rocha metamórfica, que vem de metamorfose, transformação, no caso aí pela alteração de temperatura e pressão. Os fósseis são vistos nessa parte da matéria porque a área mais comum de se ver um fóssil é justamente nas rochas sedimentares. Mas antes mesmo de eu comentar a respeito disso aí, vamos ver quem que são os fósseis. Então, são restos ou vestígios preservados de animais, plantas, outros seres vivos aí também, ok? Aonde vão ficar os moldes do corpo ou parte desses aí, né, com rastros e pegadas. Só que aí, o que vem ser resto? Resto são partes do corpo, então ossos, penas, tá? Esses são restos. Vestígio já vai ser uma pegada, tá? Uma marquinha ali da existência que aquele ser vivo esteve naquele local. Tá? Então, essa é a diferença desses 2 tipos de fósseis. Mas todos eles são estruturas do corpo preservados há milhares de anos atrás aí. Então, nessa gravura agora, eu quero que vocês observem como os fósseis são formados. Então, em áreas mais baixas, tipicamente em áreas que foi um lago, algo assim, né, um animal morre naquela localidade, essas áreas baixas geralmente são áreas de deposição de fragmentos, ou seja, as rochas sedimentares, os fragmentos vão se depositando lentamente em camadas que vai encobrindo esse corpo aí. E como não tem grandes alterações de temperatura e pressão, conseguem preservar esse corpo perfeitamente, sem destruir a estrutura corporal. Por isso, os fósseis são muito mais fáceis de serem encontrados
em áreas, né, de rochas sedimentares.